dúvida, há muitas interrogações. Porque essa palavra tentado, tanto no Antigo como no Novo Testamento, essa palavra, ela tem um significado só. Essa palavra no Antigo Testamento, tentação, ela dá a entender muitas vezes que durante a tentação, ou melhor, na tentação, essa palavra tentação, ela significa provação. E o Novo Testamento, no original grego, a palavra peirasmon, né? Mais ou menos assim, né, pastor? Essa palavra é usada tanto para provação como para tentação. E ela pode ter o significado de, primeiro, testado ou provado. Também ela pode dar a entender uma tentativa ou uma experiência, ou uma tentação. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 4 que nós lemos, do versículo 5 ao 7, Jesus ele foi tentado por Satanás. E Satanás faz uma oferta apelativa para ele, oferecendo a ele o domínio do mundo. Mas Jesus ele resiste. E Jesus ele não vai pelo caminho que Satanás está a oferecer. Jesus vai pelo caminho da obediência. E o caminho da obediência é o mais difícil, é o caminho de morte de cruz. Satanás é muito atrevido. Tentar o nosso Senhor é atrevimento demais para ele, não é não? Bicho terrível. Se ele tentou Jesus, quanto mais a nós, irmãos. Mas quando nós observamos essa palavra tentação, nós observamos que os tradutores bíblicos, eles querem trazer uma diferenciação para essa palavra. E quando eles falam dessa palavra, eles se referem a ela como um teste benevolente, ou como aprovação, que é o teste benevolente, ou o teste malicioso, que é a tentação. Então, em algumas traduções bíblicas, já vai trazer essa diferença, porque esta palavra tentação, ela serve para as duas coisas. Quando o pastor nos chama para trazer essa palavra, aí a gente procura ir mais a fundo e destrinchar o que realmente essa palavra tentação significa. E quando nós observamos essa palavra tentação, a tentação, ela vem da própria corrupção da natureza humana e também de Satanás. Porque Satanás, ele é conhecido como o tentador. Mas, irmãos, Tiago, ele diz que cada um de nós é tentado quando atraído e seduzido pelos seus próprios desejos. Tiago 1:14, está lá na carta de Tiago 1:14.
nós somos tentados, quando nós somos atraídos e seduzidos pelos nossos próprios desejos. E como Satanás, como o Senhor perguntou a Satanás quando ele foi se apresentar diante de Deus, perguntou a ele: de onde tu vens, Satanás? De passear pela terra. E o que ele fazia? Observava os homens. Então Satanás, ele conhece, quer conhecer, ele espreita, fica à espreita, para observar as fraquezas, as nossas debilidades. Então, Satanás é esse inimigo perigoso, que Pedro diz que ele runge como um leão, buscando a quem possa tragar. Só que ele não é o leão. Nós sabemos que o leão, o nosso leão, é o leão da tribo de Judá. Ele runge como leão, mas não é o leão. Olha o que diz o texto: como parece, mas não é. Ele é o enganador. Cuidado, mas nós temos que ter cuidado com ele. Porque Paulo, ele disse: cuidado para que da mesma forma que a nossa irmã Eva foi tentada e caiu, nós venhamos cair da mesma forma. E vocês sabem o que o diabo usa? A ferramenta que o diabo usa são ferramentas da pedagogia. A visão e a audição. É isso que ele usa. Pela psicologia, o homem vai muito pelo que vê. E pela psicologia, as mulheres vão muito pelo que ouve. Então nós temos que ter cuidado, porque o diabo, ele é sagaz. A Bíblia apresenta ele como esse tentador perigoso. Mas será que Deus tenta alguém? Tiago diz que Deus não tenta ninguém, e de ninguém ele é tentado. Tiago, capítulo 1, versículo 13. E o que é que o Senhor faz conosco, irmãos? Ele nos testa através das provações. Então existe uma diferença entre tentação. A tentação, ela leva para o erro. Ela expõe as fraquezas. Ela afunda no pecado para enfraquecer espiritualmente e afastar de Deus. Quando nós pegamos essa palavra do original e nós colocamos ela como tentação e provação. E a provação, o que é que ela faz? A provação, ela é pedagógica. Quando se diz pedagógica, é o quê? Que ela nos ensina alguma coisa. E essa provação, ela nos aperfeiçoa, ela nos fortalece espiritualmente. Ela
amadurece o nosso caráter. Ela nos dá capacidade para vencer os problemas da vida. E ela desenvolve a nossa fé, nos aproximando de Deus. Enquanto a tentação afasta, a provação aproxima de Deus, nos faz dependentes de Deus. Então Jesus, ele é levado para o deserto para passar pelo teste que Israel não conseguiu passar no deserto. Israel foi vencido pela murmuração. Cuidado com a murmuração, ela é perigosa demais. Jesus estava sendo testado como o último Adão. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Jesus seria provado aonde o primeiro Adão falhou. Então, lá vai o nosso Senhor ser testado, como é o significado também da palavra tentação. Jesus vai ser testado. E nós temos que estar em oração, em vigilância, para que quando Satanás vier, nós venhamos a vencer. Então a palavra de Deus é a arma para vencer as tentações. Você não vai vencer as tentações que o diabo vai trazer, ou que o teu caráter, muitas vezes deformado, vai querer te levar a declinar para o mal, porque Jesus, ele disse que é do coração que provém toda a malignidade, todos os pecados. É por isso que a palavra de Deus diz: se tem uma coisa que você deve guardar, é o seu coração. Aí a palavra de Deus ainda diz assim: se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. E quando a palavra de Deus fala de coração, ela não está falando desse músculo de carne aqui, não. Ela está falando do teu intelecto, da tua mente, do que tu pensa. Cuidado com os passarinhos. Os passarinhos são os muitos pensamentos. Eles vêm. Aí você, que nem diz o nordestino, tem que tanger, né? Tange os passarinhos. Porque se os passarinhos pousarem, eles vão fazer o ninho. Depois que ele faz o ninho, aí ele vai chocar o pecado. Cuidado. Tange os passarinhos. Então nós vencemos as tentações pela palavra de Deus. O tema dessa mensagem é vencendo através das Escrituras, porque foi isso que Jesus fez. Ele venceu através das Escrituras. O primeiro ponto diz: como vencer as fraquezas físicas.
E o nosso tópico 1 diz: o diabo coloca a identidade em dúvida. Vê aí a expressão do versículo de número 3, a parte A. Se tu és o Filho de Deus, melhor entendido como: já que és o Filho de Deus. Olha aí, irmãos, o que o diabo ele está tentando fazer. Ele quer mexer com o nosso psique. Ele quer mexer com as emoções. O diabo ele quer nos ver, nos observar e nos contemplar exatamente no momento em que nós estamos sozinhos, solitários, cansados, tomados de decisões para resolver. E aí nesse momento vem a dúvida, vem a ansiedade. E nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque muitas vezes nós somos tentados nos momentos de fraquezas, mas também quando nós estamos nos momentos de vitórias. Cuidado que muitas vezes Satanás, ele vai vir e ele vai aguçar o nosso orgulho. Ele vai querer fazer com que o nosso ego cresça. E quando isso acontece, Deus desaparece. Então o diabo, ele quer trazer uma confusão mental. O diabo, ele quer trazer uma crise na mente. Cuidado. Quem é você? Quem é que você é? Você pensa que é quem? Você pensa o quê, irmão? Que é filho de Deus? Você pensa que é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores? Você pensa que o que está em você é maior do que aquele que está no mundo? Se é isso que está lá no teu subconsciente, o enganador, o acusador, ele vai vir e ele vai querer confundir a tua mente. Mas você vai vencer, porque você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o nosso campeão. Ele é o motivo da nossa fortaleza. Segundo tópico diz assim: satisfação dos desejos físicos. Cuidado. Satanás, ele vai vir tentar fazer aflorar os desejos físicos. Como diz o verso 3, a parte B: mande estas pedras transformar-se em pão. O diabo chega a Jesus no momento em que ele está passando por uma tremenda fome. São 40 dias sem se alimentar. E o diabo, ele chega naquele momento em que o homem está passando por dificuldades. No momento em que muitas vezes os nossos desejos, que são normais, desejos bons, que Deus, Ele nos fez com desejos bons,
Mas nós temos que ter cuidado com a satisfação desses desejos. O que é que o apóstolo Paulo diz? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Cuidado. Cuidado com a satisfação dos seus desejos. Muitas vezes nós queremos conseguir algo, mas de uma forma ilicitamente. Cuidado. Os jovens, cuidado com o sexo antes do casamento. Porque parece que isso está normal no meio dos arraiais cristãos. A moça vai dormir na casa do rapaz, ou o rapaz na casa da moça. E às vezes o pai tem aquele pensamento do pai lá do mundo. Isso é melhor meu filho estar aqui dentro de casa do que ele estar fazendo essas coisas lá fora. Isso é pecado, e é pecado chamado fornicação. Cuidado. E os casados, nós casados, temos que ter cuidado. A lei diz que adultério não é mais pecado. Mas para a palavra de Deus, adultério é pecado. E tem uma coisa que o homem e a mulher têm que ter, muito mais do que amar. Se chama temor a Deus. Porque muitos homens e mulheres morrem de amores um pelo outro, mas não tem o temor de Deus. E quando não tem o temor de Deus, cai, peca. Porque o temor do Senhor, disse o escritor do provérbio, é o princípio da sabedoria. É por isso que o jovem José, ele corre. Nem que ele fosse ser chamado de qualquer coisa, mas ele correu. Porque ele temia ao Deus do céu. Nós temos que ter cuidado. Segundo ponto diz, como vencer o fascínio do poder. Nós temos que ter cuidado com a sedução para obter poder. O versículo 7, Satanás diz assim para Jesus: se tu me adorares, tudo será teu. Cuidado com os atalhos, com a forma ilícita para obter poder. Cuidado. Até porque o poder não é nosso e não é de ninguém. Porque quando Jesus ressuscita, ele diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E o que é que os homens fazem com o poder? Apenas executam o poder. Mas o poder é de Deus. E quem se apropria do poder, cai pensando que é dele. Porque o poder é de Deus. E o diabo é sagaz. O diabo, ele tentou o anjo perfeito, irmãos. Lúcifer. Ele colocou no coração, ou melhor dizendo, Lúcifer, o diabo, né? Me corrigindo aqui. Lá no coração dele,
no livre-arbítrio que Deus colocou no coração dele, começou a maquinar, querer ser maior do que Deus. E esse mesmo sentimento que levou Satanás à queda, muitas vezes ele quer permear no nosso coração. Por quê? Porque você e eu temos o livre arbítrio, o poder de escolha. Então, cuidado com as suas escolhas, porque você não está mais no mundo, você não vive mais ao Deus dará, você tem um dono, você é nação santa, é povo adquirido, para anunciar a palavra de Deus. Cuidado! Satanás, ele quer colocar essa autossuficiência que permeou na mente dele, ele quer colocar dentro de nós a síndrome de Lúcifer. Cuidado, porque o poder é de Deus. O Pai deu todo o poder ao Filho quando ele vence na cruz e diz: está consumado. Deus lhe deu um nome que é maior do que todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu e na terra. Então a autoridade, o poder é dele. Você só prega com unção, você só tem palavra de vida eterna se você estiver submisso a ele. Terceiro ponto, diz assim: irmãos, para Jesus vencer, no primeiro ponto, as tentações das fraquezas físicas, ele usou a palavra, viu? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Jesus vence usando a palavra. Ele mostrou que as escrituras nos satisfaz, viu? As escrituras têm que nos satisfazer. Qual é o tema das escrituras central? Jesus. E Jesus tem que te satisfazer. Nada desse mundo nos satisfaz. Quem satisfaz o cristão autêntico é Jesus. Ele é a verdade, é o caminho e é a vida. Ele é tudo para nós. E Jesus vence o fascínio do poder com Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Ele mostra as escrituras e ele vence. Ele mostra que a glória, o poder e toda a adoração é do Senhor. Por isso toda a adoração é para ele. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Ao Senhor teu Deus adorarás. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura. Ao Senhor teu Deus adorarás. Cuidado com a idolatria. Aí você vai dizer: mas eu não adoro imagem de escultura. Cuidado, porque o ídolo pode ser qualquer coisa que você coloca em primeiro lugar. Pode ser o filho,
pode ser a filha, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser a mamãe, pode ser o papai. Cuidado, porque você pode estar ocupando alguma coisa, ocupando o lugar de Deus, que tem que ter a primazia na sua vida. Não podemos colocar Deus à prova ou questioná-lo. Cuidado. Primeiro ponto desse terceiro ponto diz assim: não se curve murmurando contra Deus. Cuidado com a murmuração. Israel foi derrotado no deserto por causa da murmuração. E Jesus, ele se refere a isso lá em Deuteronômio 6,16. Ele diz na NVI, diz assim: não ponha à prova o Senhor teu Deus, como fizeram em Massa. Cuidado, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus estava lembrando dessa passagem aqui, ó. Quando o povo murmurou contra Deus lá no deserto. Murmurou a primeira vez, e o Moisés não estava com tanta estafa, né? Aí Deus disse: fala a rocha, fere a rocha, Moisés. E Moisés feriu a rocha. Primeira vez, Deus mandou ele ferir a rocha. Aí Moisés obedece bem direitinho, né? Mas na segunda vez, o nosso irmão Moisés, que é conhecido na Bíblia como o homem mais manso da terra, ele estava saturado, irmão. Era muita murmuração. Cuidado para você não fazer isso com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu pastor. Tem crente que murmura demais. Murmura que abusa. E aí o nosso irmão, o Senhor, diz para ele: fala a rocha, Moisés. Aí o Moisés foi ferir a rocha. E a palavra de Deus diz que a rocha apontava para Cristo. Então nós temos que ter cuidado. O povo de Deus, em Êxodo 17:2, se acampou em Refidim, não havia água. Como diz Êxodo 17:2, então contendeu o povo com Moisés e disseram: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? A murmuração é um veneno, irmãos. É um veneno.